Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Oswaldo, seja bem-vindo a mais esta aula de História. E hoje vamos falar sobre a industrialização e o crescimento urbano do estado de São Paulo. Sim, o processo de industrialização para que você possa conhecer um pouquinho mais da história do seu estado, do seu país, beleza? Então, simbora para o vídeo para que você possa entender o processo de industrialização. Bom, o processo de industrialização ele foi determinante, né, para o aumento da população urbana, logicamente, né? Ou seja, as cidades elas foram aos poucos, né, se adaptando a uma nova realidade, né? Ou seja, esta realidade e cada vez mais exigiu que mudanças estruturais para comportar o novo contingente populacional. Ou seja, era preciso abrir ruas, implementar serviços, como por exemplo energia elétrica, água, esgoto e etc. Ou seja, é extremamente importante ressaltar aqui que a construção da cidade de São Paulo, ou seja, ainda aí representando aí os primeiros sinais de urbanização crescente em 1900, por exemplo, ou seja, foi inaugurado a primeira linha de bonde elétrico. Sim, em 1900, São Paulo, né, dá o início então à inauguração dos bondes elétricos que vão aí perdurar por um bom tempo em diversas capitais brasileiras e outras cidades também ali próximas das capitais. Tudo isso para acelerar o processo de industrialização aqui no estado de São Paulo. Assim como também em Londres, né, e Paris, São Paulo, logicamente que não poderia ficar de fora, ou seja, era um cenário de contrastes, né? Se a gente pega aí de um lado as inovações ou renovações urbanas que a gente aí tanto pedia e queria então para que fosse vista, né, e aproveitadas pelos moradores de bairros de classes, logicamente, abastadas, né? A periferia ainda não tinha ainda esse privilégio, como bem hoje também não tem esse privilégio aí de ter as benfeitorias que você encontra nos centros urbanos, ou seja, nos grandes bairros próximos aos centros. Então a gente tem ali a vida precária dos bairros periféricos, né, das grandes cidades, como a gente tem aí não só em São Paulo, mas em Nova York e outras grandes capitais aí do país e do mundo afora. Bom, contanto assim, dadas essas condições, né, habitações precárias, ou seja, o crescimento quanto às suas habitações também. E este crescimento urbano industrial, né, ele foi responsável aí, pessoal, pelo surgimento dos novos bairros operários, né? Ou seja, foi necessário criar os novos bairros. Afinal de contas, você tem aí São Paulo no início do século XX ganhando proporções, ou seja, iniciando aí o seu processo de industrialização. Então, esse crescimento industrial na capital paulista, né? Ou seja, ela vai então aí trazer, né, esse crescimento industrial, o surgimento dos bairros operários, as inovações, elas que não chegavam, né, até eles. Quem? Aos bairros periféricos, aos operários. Então, nesses locais dos operários, aí viu o quê? Uma alta concentração demográfica e condições de vida e saúde muito precárias. Mas aí você fica se perguntando, mas nada mudou. De fato, ainda há muita precariedade nos bairros que são afastados da periferia. Quanto mais no centro você morar, melhor será. Ou seja, as condições, teatro, cinema, praças esportivas, shopping centers. Quanto mais você mora afastado desse centro, mais dificuldade você vai ter em termos de acesso a hospitais, a cinemas, a shoppings, né, aos parques, enfim. Quem mora na periferia sabe do que eu estou falando. Então, lembrando, né, que em São Paulo, no início ou no final do século XIX, né, a gente lembra que já era possível observar melhorias urbanas, como, por exemplo, né, a iluminação pública, né, que vai ali substituir, né, o lampião a querosene. Né? E aí, então, os bondes que eram puxados por animais, né, vai ganhar uma nova mudança nesse comportamento e na paisagem urbana de São Paulo. Lembrando a vocês, pessoal, aqui do canal, que em 1877, né, vai ser instalado o Serviço Municipal de Água e Esgoto. E em 1886,
né, o primeiro código que determinava o que? O sistema de loteamento e arruamento nas construções da cidade de São Paulo, e ali representando, ali, como falei no início, os primeiros sinais de urbanização crescente na cidade de São Paulo. E lembrando a vocês que em 1900 é inaugurada a primeira linha do bonde elétrico. É isso, a nossa aula de hoje foi sobre a industrialização e o crescimento urbano em São Paulo. Se esse conteúdo é relevante e foi relevante para você, deixa o joinha, inscreva-se no canal e compartilhe esta videoaula sobre a industrialização e o crescimento do estado de São Paulo. É isso aí, fico por aqui e vejo você na próxima aula.